I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? And with the age that we're living in, when that word is interpreted, God speaking that word out and making the word for that age live, giving the interpretation of it, that is God in Christ manifesting. E com a era em que estamos vivendo, quando essa palavra é interpretada, Deus declarando essa palavra e fazendo a palavra para essa era viver, dando a interpretação disto, isso é Deus em Cristo manifestando. See, because Christ is the Word, and when the Word is made manifest, that is Christ in every age then. Está vendo? Porque Cristo é a palavra, e quando a palavra é manifestada, isso é Cristo em cada era então. It was God that was in Joseph. Joseph's character just exactly type Christ. Foi Deus que esteve em José. O caráter de José tipificou Cristo exatamente. He was born in the time of all the great church there with his father. His brothers hated him because he was spiritual. Ele nasceu no tempo de todas as grandes igrejas ali com seu pai. Seus irmãos o aborreciam porque ele era espiritual. He saw visions and could interpret dreams, and his brothers hated him without a cause. If that wasn't just exactly the reason they hated Jesus. Ele tinha visões e podia interpretar sonhos, e seus irmãos o aborreciam sem causa. Se essa não foi exatamente a razão por que aborreceram Jesus. And notice, he was loved of his father, so was Jesus. Sold for almost 30 pieces of silver, like Jesus. Thrown into a ditch and supposedly be dead, just like Jesus. Taken up and put into a prison, just like Jesus, to the cross. E note, ele foi amado por seu pai, assim foi Jesus, vendido por quase 30 moedas de prata, como Jesus, lançado num fosso e supostamente estando morto, exatamente como Jesus, tirado e posto numa prisão exatamente como Jesus na cruz. Then was sent over to Pharaoh's house and become the right hand of Pharaoh, and just like Jesus, ascended up in the right hand of God. Então foi enviado à casa de Faraó e se tornou à destra de Faraó, e exatamente como Jesus ascendeu à destra de Deus. And when Joseph left the palace, trumpets sounded and every knee had to bow. Joseph was coming. And so when Jesus leaves the throne and returns, the trumpet will sound and every knee shall bow. E quando José deixava o palácio, trombetas soavam e todo joelho tinha de se dobrar. José estava vindo. E assim, quando Jesus deixar o trono e retornar, a trombeta soará e todo joelho se dobrará. He was in David, when David was rejected from his own people of being king and went up on the hill, looked back over the Mount of Olives as he was being excommunicated from his own people, went up the hill, looked back over the city and wept. Ele esteve em Davi, quando Davi foi rejeitado por seu próprio povo de ser rei, e subiu o monte, olhou para trás sobre o Monte das Oliveiras,
quando estava sendo excomungado de seu próprio povo, subiu o monte, olhou para trás sobre a cidade e chorou. 800 years from there, the son of David sat on the same hill, weeping because he was rejected in his own city, and said, Jerusalem, Jerusalem, how oft would I have hovered you as a hen does her brood, but you would not. Dali a 800 anos, o filho de Davi se sentou no mesmo monte, chorando, porque foi rejeitado em sua própria cidade, e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes teria eu pairado sobre ti como uma galinha faz a sua ninhada, mas tu não quiseste. See, it's Christ in every generation. That was Christ in David. Está vendo? É Cristo em toda geração. Foi Cristo em Davi. The Bible said Moses forsook the treasures of Egypt, the pleasures and riches of Egypt, esteeming the reproach of Christ greater treasures. A Bíblia disse, Moisés deixou os tesouros do Egito, os prazeres e riquezas do Egito, teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo. And he followed Christ in the wilderness, which was the pillar of fire. It was the Logos that went out of God, which was Christ, the anointed. E ele seguiu Cristo no deserto, que era a coluna de fogo. Isso, bem, era o Logos que saiu de Deus, que era Cristo, o ungido. And now we find that in each one of those ages, usually people don't want to believe it because they're already set in their way. E agora, nós encontramos que em cada uma dessas eras, comumente as pessoas não querem crer nisto, porque já estão estabelecidas à sua maneira. You're turning a corner, you're building a building, and then you get to the corner, everybody's running this way, they don't want to turn that corner, but the building goes that way if the Word says it goes that way. Você está dobrando uma esquina, você está construindo um edifício, e então chega à esquina, todos estão seguindo nessa direção. Eles não querem dobrar essa esquina, mas o edifício vai nessa direção, se a palavra diz que ele vai nessa direção. There's where we get those junctions of time. That's where it's hard. That's where man is sweated out. Está vendo? Aí é onde obtemos essas junções de tempo. Aí é onde é difícil. Aí é onde homens tiveram de trabalhar duramente. Now remember, God never changes His way of doing things. Always through the Scripture just the same. Agora lembre-se, Deus nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Sempre ao longo da Escritura é exatamente o mesmo. Now, in the days of Noah, that was Christ. It was in Noah. That was Christ that was in Moses. Agora, nos dias de Noé, aquilo foi Cristo que esteve em Noé. Aquilo foi Noé, foi Cristo que esteve em Moisés. Look, he was born at a time, born to be a prophet, and he was put in a bulrush, and just as Christ had to be taken out of the country because of slaughtering all the children. Veja, ele nasceu numa época, nasceu para ser profeta, e foi posto num junco, e exatamente como Cristo, teve de ser levado para fora do país por causa de matarem todas as crianças. And when he come out in the wilderness, a lawgiver and a priest, a prophet, and so forth, everything foreshadowed Christ exactly, on down to the prophets as they prophesied. E quando ele saiu no deserto, o legislador e um sacerdote, e um profeta, e assim por diante, tudo prefigurou Cristo, exatamente no decorrer dos profetas quando profetizaram. Now we see God then identifying himself in all ages. How? How did he identify himself now? What characteristic did he use? Agora nós o vemos, Deus então identificando-se em todas as eras. Como? Como ele se identificou agora? Que característica ele usou? His same characteristic from the beginning, manifesting his word, making his word to live. That's the identification, the promised word of that age. Sua mesma característica, desde o princípio, manifestando a sua palavra, fazendo sua palavra viver. Essa é a identificação, a palavra prometida daquela era. See, now when Moses came, he couldn't say, now we're going to build an ark and float out of here. That was Noah's message. Está vendo? Agora, quando Moisés veio, ele não pôde dizer, agora vamos construir uma arca e sair flutuando daqui. Essa foi a mensagem de Noé. And that's the trouble. When Jesus came on the scene,
he found those Hebrews living in a glare of another light. Esse é o problema. Quando Jesus veio em cena, ele encontrou aqueles hebreus vivendo num brilho de outra luz. And that's what it is today. That's what it is in every age. They live in a glare of another light. E é isso que é hoje, é isso que é em toda a era. Eles vivem num brilho de outra luz. That's the reason that you Methodists, when you come on the scene, Luther is living in a glare of a Lutheran age. They couldn't accept John Wesley. Essa é a razão por que vocês, metodistas, quando entraram em cena, Lutero foi... Vocês estavam vivendo num brilho de uma era luterana. Eles não puderam aceitar João Wesley. When Pentecostal come on, the Methodists couldn't accept Pentecost because it's living in the glare of Methodists. Quando os pentecostais vieram, os metodistas não puderam aceitar os pentecostais porque estavam vivendo no brilho dos metodistas. And now I wonder what kind of a glare the Pentecostals are living in. See? E agora, eu gostaria de saber em que tipo de brilho os pentecostais estão vivendo. Estão vendo? What you want to do is search the scriptures and find out the hour that we're living in, and that what's supposed to be here at that time, and see if God makes that live and manifest it. Then that's the thing. We got the right interpretation to the age. O que você quer fazer é examinar as Escrituras e verificar a hora em que estamos vivendo. E então, o que deve estar aqui nesse tempo e ver se Deus faz isso viver e ser manifestado. Então, essa é a coisa que nós temos a correta interpretação para a era. Now, Jesus, when he come, they said, we have Moses. He said, if you would have known Moses, you'd known me. He wrote of me. Agora, Jesus, quando ele veio, disseram, nós temos Moisés. Ele disse, se tivesseis conhecido Moisés, teríeis conhecido a mim. Ele escreveu de mim. He said, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. They are they that testify of me. In other words, look in the scriptures. Ele disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Em outras palavras, olhai nas Escrituras. See, well, they had their traditions so down. He said, yes, by your traditions you've made the word of God of no effect to the people. You so tradition them to the word don't have any effect upon them. Because you say, it's the same thing now. I am this, I belong to this. Está vendo? Eles tinham sua tradição tão enraizada. Ele disse, sim, pelas vossas tradições, vós invalidastes a palavra de Deus para o povo. Vós tanto os sobrecarregais de tradição que a palavra não tem efeito algum sobre eles. Porque dizeis, é a mesma coisa agora. Eu sou isto, eu pertenço a isto. I asked a girl one time, are you a Christian? She said, I burn a candle every night. Now, like that had anything to do with it. Perguntei a uma moça certa vez, você é cristã? Ela disse, eu acendo uma vela toda noite. Agora, como se isso tivesse algo a ver com isso. I went to pray in a hospital once for a lady. She said, wait, pull them curtains, pull them curtains. I said, what's the matter? She said, we're Methodists. Fui orar num hospital certa vez por uma senhora. Ela disse, espere, puxe essas cortinas, puxe essas cortinas. Eu disse, qual o problema? Ela disse, nós somos metodistas. I said, aren't you a Christian? She said, I'm a Methodist. I said, well, that settles it then. You're not a Christian, you're just a Methodist. Eu disse, a senhora não é cristã? Disse, sou metodista. Eu disse, bem, é só isso. Isso encerra o assunto, então. A senhora não é cristã, a senhora é só metodista. So that's it. See, they just don't get that. See, they're living in a glare of another light. Desse modo, assim, é isso. Veja, eles simplesmente não entendem isso. E veja, eles estão vivendo num brilho de outra luz. And the glare is the thing, what is it? It's a false light. It's a reflection. E o brilho é a coisa que ele é uma falsa luz, é um reflexo. Like, my home's in Tucson, Arizona, and I live in the deserts. You have a mirage. You know what that is? That's a reflection of the sun on the hot desert. And it reflects a false light. Makes it look like water. When you get there, there's no water there. Minha casa está em Tucson, Arizona. Eu moro no deserto. Você tem uma miragem. Você sabe o que é isso? É um reflexo do sol no deserto quente e reflete uma falsa luz. Faz parecer água. Quando você chega lá, não há água lá. That's what a glare is. And it's something that's promising you never get to it. É isso que um brilho é.
e é algo que é promissor e você nunca chega a ele. And now, the biggest robbery that was ever had in the world was them $7 million robbery just done in England. It was done by false lights. E agora, o maior roubo que já se teve no mundo foi aquele roubo de 7 milhões de dólares recentemente praticado na Inglaterra. Foi feito por luzes falsas. They put lights out there and slowed that train down, and even Scotland Yards couldn't find it. It was the greatest robbery that they ever had in the world's history. Was done by a false light. Puseram luzes lá e reduziram a velocidade daquele trem, e nem mesmo a Scotland Yard conseguiu encontrá-lo. Foi o maior roubo que já tiveram na história do mundo. Foi feito por uma falsa luz. And the greatest robbery that the Church of Jesus Christ ever had is a false light, a glare of some other age, when God is trying to inject or project to the people the light of the hour. E o maior roubo que a Igreja de Jesus Cristo já teve é uma falsa luz, um brilho de alguma outra era, quando Deus está tentando injetar ou projetar para o povo a luz da hora. When Jesus come, He was the Word. So was Moses the Word. Moses, the rest of the prophets was the Word, but they were the Word in potion. He was the Word in full. He was the fullness of the Word. He was the Word. Quando Jesus veio, ele foi a palavra. Assim, foi Moisés a palavra. Moisés, os demais profetas, foram a palavra. Mas eles foram a palavra em parte. Ele foi a palavra em plenitude. Ele foi a plenitude da palavra. Ele foi a palavra. And then they was living in the flickering glare of Moses' age. He said, if you'd have known Moses, you'd know me. For Moses wrote of me. E então eles estavam vivendo no brilho trêmulo da era de Moisés. Ele disse, se tivesseis conhecido Moisés, teríeis conhecido a mim, porque Moisés escreveu de mim. They said, well, you're not yet 50 years old, and say you've seen Abraham, now we know you're mad. He said, before Abraham was, I am. Disseram, bem, ainda não tens 50 anos e dizes que viste Abraão? Agora sabemos que estás louco. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. The I am was in the burning bush. That was the pillar of fire. See, he was I am. He's the same yesterday, today, and forever. The Bible said, Jesus Christ, His characters doesn't change at all. His words are the same. Ele era eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia disse Jesus Cristo. Suas características não mudam de modo algum. Suas palavras são as mesmas. It's the portion of word for each age. And how does He make it known? He makes it known by His servants, the prophets. É a porção da palavra para cada era. E como ele a dá a conhecer, ele a dá a conhecer por seus servos, os profetas. You know, how's the prophet understood? When he prophesies anything, and it comes to pass. Ele todo, como o profeta é entendido? Quando ele profetiza qualquer coisa e isso se cumpre. Now prophets, in these days we got gifts of prophets, gifts of prophecy, rather you lay hands on and pray and gifts comes in 9 spiritual gifts in the church. Agora, profetas, nestes dias, nós temos dons de profetas, dons de profecia, melhor dizendo. Você impõe mãos e ora e dons vêm em 9 dons espirituais na igreja. That's before the prophecy can be received by the church, it has to be judged by 3 spiritual judges. Isto é, antes que a profecia possa ser recebida pela igreja, ela tem de ser julgada por 5 juízes espirituais, ou 3 juízes espirituais. But not a prophet. A prophet's born to prophet. Gifts and callings are without repentance. That's something that's in you. It's something that's born in you. God ordained it in you. Mas não um profeta. Um profeta nasce profeta. Dons e vocações são sem arrependimento. É algo que está em você. É algo que nasceu em você. Deus o ordenou em você. Why, Moses was born to prophet. Jeremiah, the Bible said, God said to Jeremiah, before you was even formed in your mother's womb, I sanctified you and ordained you a prophet to the nations. Ora, Moisés nasceu profeta. Jeremias, a Bíblia disse, Deus disse a Jeremias, antes que até mesmo fosses formado no ventre de tua mãe, te santifiquei e as nações te dei por profeta.
John the Baptist, 712 years before he's born, Isaiah saw him, the voice of one crying in the wilderness. João Batista, 712 anos antes de nascer, Isaías ouviu, voz do que clama no deserto. His father was a priest. It's ordinarily they go back and take the job of their father, but his job was too important. He had to announce the Messiah. Seu pai foi sacerdote. Geralmente, eles voltam e adotam o trabalho do pai, mas seu trabalho era demasiado importante. Ele tinha de anunciar o Messias. So he went into the wilderness. No education. He didn't need the education. He had to have a direct revelation of who this Messiah was. Assim ele foi para o deserto. Nenhuma instrução. Ele não necessitava da instrução. Ele tinha de ter uma revelação direta de quem era este Messias. And he knew him. He said, I bear record. I saw the Spirit of God like a dove descending upon him, and a voice from heaven saying, This is my beloved Son. This is him. E ele o conheceu. Ele disse, eu testifico, eu vi o Espírito de Deus como pomba descendo sobre ele, e uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado. Este é ele. If he'd been in some seminary or something that said, now you know Brother Jones over here, he just looks like the Messiah. See, be persuaded. Se tivesse estado em algum seminário ou algo assim, eles diriam, agora, você conhece o irmão Jones aqui? Ele parece exatamente o Messias. Veja, ser persuadido. But his job was too important. He had to get into the wilderness and stay alone with God. Mas seu trabalho era demasiado importante. Ele teve de ir para o deserto e ficar sozinho com Deus. When he come out, he had no education. He spoke like man. He said, "Oh, you generation of vipers or snakes in the grass." Quando saiu, ele não tinha nenhuma instrução. Ele falava como os homens. Ele disse, raça de víboras ou enganosos. Now, if there had been some educated man, he could have said some other word. You know, you little piece of inconvenience or something. Agora, se tivesse sido algum homem instruído, ele poderia ter dito alguma outra palavra, você sabe. Vocês, pequenos espécimes de inconveniência, ou algo assim. But he had brought something another, but he would have brought some other high ethical word or something. His education. Mas ele tinha trazido uma coisa diferente, mas ele teria trazido outra elevada palavra ética, ou alguma coisa, sua instrução. But John said they were sneaking and slimy like a snake. That's what he'd seen out in the wilderness. Mas João disse, eram sorrateiros e lisos como cobra. Era isso que ele via no deserto. Said, you generation of snakes, who's warned you to flee from the wrath to come? Don't think that we belong to this and we belong to that. You got anything? Disse, raça de cobras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não penseis que nós pertencemos a isto e pertencemos àquilo, que tendes qualquer coisa. Wonder if we wouldn't say the same thing today. God's able these stones to rise, children of Abraham. These rocks, what he's seen. Pergunto-me se ele não diria a mesma coisa hoje. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, destas rochas, o que ele tinha visto. Also, the axe is laid to the root of the tree, what he's seen in the wilderness. Every tree that bringeth forth not good fruit, the unbearing fruit trees is hewed down and cast in the fire. See? Também, o machado está posto à raiz da árvore, o que ele tinha visto no deserto. Toda árvore que não produz bom fruto, as árvores frutíferas e improdutivas, eram cortadas e lançadas no fogo. Está vendo? His sermons wasn't types, but he is exactly what God ordained him to be. See? He was that prophet. Seus sermões eram em tipos, mas ele foi exatamente o que Deus o ordenou ser. Está vendo? Ele foi aquele profeta. He had a prophet for hundreds of years. Notice, but God molded him and made him. Eles não tinham tido profeta por centenas de anos. Note, mas Deus o moldou e o fez. We find out Jeremiah coming on the scene. We find out the different prophets coming on the scene. We hardly know where they come from. They just rose up and went away. God used them and sealed them, sent them away, and that was all. Nós verificamos Jeremias entrando em cena. Nós verificamos os diferentes profetas entrando em cena. Nós mal sabemos de onde eles vinham. Eles simplesmente se levantavam e partiam. Deus os usava e os selava, os enviava, e isso era tudo. The message went on, the word was confirmed, and off it went to another generation. Then they built upon what these prophets did.
A mensagem seguia adiante, a palavra era confirmada e partia para outra geração. Então eles edificavam sobre o que esses profetas fizeram. Then when he come along, Jesus said, "You whiten the walls and the tombs of the prophets, and you're the one that put them in there." E eles, então, quando ele veio, Jesus disse: Vós caiastes os muros e os sepulcros dos profetas, e fostes vós que os pusestes lá. See, a man will raise up with a message and preach this message and give us the message of the hour. And then after a while he's put to death and put in the tomb. Está vendo? Um homem se levanta com uma mensagem e prega esta mensagem e entrega a mensagem da hora. E então, após algum tempo, ele é entregue à morte e posto no sepulcro. Years on, they build an organization on top of this, and on top of that comes something else. E anos adiante, eles edificam uma organização em cima disto, e em cima disso vem alguma outra coisa. What are you doing? The man's message is done, gone on. It's in history. We press on. Looking forward. O que vocês estão fazendo? A mensagem do homem já se foi. Está na história. Nós prosseguimos, olhando para frente. Science don't look back and say what some science says. I read where science proved a rolling a ball over in France about 300 years ago. If a man ever went at the terrific speed of 35 miles an hour, he'd leave the earth. Not come down here about 60 miles an hour. A ciência não olha para trás e diz o que alguma ciência diz. Eu li que uma ciência provou, ao rolar uma bola, na França, cerca de 300 anos atrás, se um homem alguma vez se deslocasse a impressionante velocidade de 35 milhas por hora, ele deixaria a Terra. E eu cheguei aqui a cerca de 60 milhas por hora. So science don't refer back to that. They keep pressing on. They got him now going hundreds of miles an hour, and they don't stop at that. They just keep on pressing. Está vendo? Assim, a ciência não volta a se referir a isso. Eles continuam prosseguindo. Agora, possibilitam que ele viaje a centenas de milhas por hora e simplesmente eles não param nisso. Eles simplesmente vão. We're marching to Zion, a